Fala galera! Hoje vamos trabalhar conteúdo do 8º ano. Falaremos da terceira semana do volume 2 do PET. Então vamos lá! Semana 3. O conteúdo proposto no PET é tema: a presença da economia norte-americana no mundo e o papel dos BRICS. Essa semana você vai conhecer dois importantes processos da atualidade: os Estados Unidos da América como uma grande potência mundial e o papel dos BRICS, um agrupamento econômico composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos lá? Fique por dentro dos conceitos. Estados Unidos. O papel de superpotência do mundo capitalista foi assumido pelos Estados Unidos ao término da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Durou até 1991, quando ocorreu a dissolução da ex-União Soviética, e com o passar do tempo, outros países e blocos econômicos cresceram e dividiram o poderio econômico. Após o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos financiaram a recuperação da economia de vários países da Europa Ocidental, bem como a do Japão e da Austrália. Passaram também a instalar bases militares nas áreas mais estratégicas do mundo, como Europa Ocidental e Ásia. Com o sucesso da União Europeia, a recuperação e o crescimento do Japão e, mais recentemente, o notável arranque econômico da China, que se abriu para a economia capitalista. O papel de liderança isolada dos Estados Unidos no mundo capitalista deixou de existir. No entanto, é fato que os Estados Unidos ainda são a principal potência militar do mundo, mas no aspecto econômico e até no político-diplomático, não. Isso faz com que o mundo de hoje seja multipolar, ou seja, que existam inúmeros polos ou centros de poder. Todavia, durante a segunda metade do século XX, este país exerceu um domínio efetivo sobre o mundo capitalista, claramente mostrado pela importância do dólar como moeda internacional. Essa é, ainda hoje, a moeda mais importante da economia mundial. Depois de 1945, as multinacionais norte-americanas mantiveram seus elevados investimentos no Canadá e intensificaram de duas maneiras sua presença na América Latina, pela instalação de filiais e pela exportação agrícola. A partir dos anos 1980, passaram a investir na China, que hoje, com a Europa, é o local com mais capital norte-americano. A instalação de filiais em outros países é uma maneira de as empresas conquistarem espaço. A busca por menores custos de produção levam empresas norte-americanas a abrirem filiais na China, Índia e até mesmo no Brasil. BRICS. O BRICS é um agrupamento econômico atualmente composto por 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não se trata de um bloco econômico ou uma instituição internacional, mas de um mecanismo internacional na forma de um agrupamento informal, ou seja, não registrado burocraticamente com estatuto e carta de princípios. O que era no início
apenas uma classificação utilizada por economistas e cientistas políticos para designar um grupo de países com características econômicas em comum, passou, a partir de 2006, a ser um mecanismo internacional. Isso porque Brasil, Rússia, Índia e China decidiram dar um caráter diplomático a essa expressão da 61ª Assembleia Geral das Nações Unidas, o que propiciou a realização de ações econômicas coletivas por parte desses países, bem como uma maior comunicação entre eles. Atualmente, os BRICS são detentores de mais de 21% do PIB mundial, formando o grupo de países que mais cresce no planeta. Além disso, representa 42% da população mundial, 45% da força de trabalho e o maior poder de consumo do mundo. Destacam-se também pela abundância de suas riquezas nacionais e as condições favoráveis que atualmente apresenta para explorá-las. Durante a quinta cúpula dos BRICS em 27 de março de 2013, os países do eixo decidiram pela criação de um banco internacional do grupo, o que desagradou profundamente os Estados Unidos e a Inglaterra, países responsáveis pelo FMI e Banco Mundial, respectivamente. A decisão sobre o Banco dos BRICS ainda não foi oficializada, mas deve se concretizar nos próximos anos. A ideia é fomentar e garantir o desenvolvimento da economia dos países membros dos BRICS e de demais nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. Outra medida que também não agradou aos Estados Unidos e Reino Unido foi a criação de um contingente de reserva no valor de 100 bilhões de dólares. Tal medida foi tomada com o objetivo de garantir a estabilidade econômica aos 5 países que fazem parte do grupo. Com essas decisões, é possível perceber a importância econômica e política desse grupo, assim como também é possível vislumbrar a emergência de uma rivalidade entre os BRICS, os Estados Unidos e a União Europeia. Saiba mais. Assista ao vídeo BRICS Atualidades no endereço eletrônico do YouTube. Nele você conhecerá mais sobre os BRICS e o papel dos Estados Unidos. Esse é o conteúdo disponibilizado pelo material do PET da terceira semana. Curta o nosso vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal para receber as notificações. Vale ressaltar que, além desse material, você deve pesquisar outros materiais para responder às atividades. Então vamos lá para as atividades. Pois lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Então, mãos à obra, não deixe para a última hora. Questão 1. Observe o mapa dos Estados Unidos e responda. Observamos que aqui o mapa dos Estados Unidos especifica algumas regiões. Demonstra o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Golfo do México. Bom, dentro do mapa, o que você pode observar? Alguns sinais, alguns símbolos que representam a ocupação do território americano, como a siderurgia, petroquímica, automobilística, têxtil, indústria de ponta, aeronáutica,
aeroespacial, tecnospolo, centro industrial. A gente vê indústria montadora norte-americana, mão de obra mexicana, fluxo de investimento dos Estados Unidos e a manufatura, dinamizado por indústrias de ponta. Esse mapa é da Ferreira Graça, Atlas Geográfico Espaço Mundial, da Moderna 2010. É um objeto educacional digital. Estados Unidos, a reorganização da indústria. Bom, alternativa questão A, 1A. Do ponto de vista da configuração territorial e geopolítica, que fatores contribuíram para o domínio de territórios pelos estadunidenses ao redor do mundo? B. Quais regiões econômicas dos Estados Unidos foram representadas no mapa? Questão 2. Certamente você conhece alguma indústria de origem norte-americana instalada no Brasil, não é mesmo? Responda abaixo. A. Qual o nome da empresa? B. Em que cidade a fábrica está instalada? C. O que ela produz? Questão 3. Observe a charge e responda. Que você vê aí. Bandeira dos Estados Unidos. Como a cultura estadunidense está presente no seu dia a dia? Pense na moeda, língua, jogos, música, alimentos, entre outros. Questão 4. A formação dos BRICS trouxe impactos econômicos para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, justifique. Questão 5. Quais as principais causas do crescimento elevado da China na última década? Bom, galerinha, essa é a aula do PET, volume 3, proposto pelo governo do estado de Minas. Se você quer aprofundar seus conhecimentos, busque materiais que possam contribuir para a resposta dessas atividades. Acompanhe o nosso canal. Estarei postando vídeo para responder as questões, então acompanhe os próximos vídeos. Um grande abraço e fique com Deus.